Irmã Adeline da França, vejam como as mulheres se tornaram sereias sem saber, por causa de produtos de beleza, assim como cada vez mais somos, transformados de glória em glória, chegando perto da semelhança de Cristo, nosso maior modelo de santidade, perfeição e justiça. Em 2 Coríntios 3:18, diz: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sim, irmãos, quanto mais perto da luz nos tornamos filhos da luz, e quanto mais envolvidos nas trevas, se tornaram filhos das trevas, ganhando a imagem do príncipe das trevas, Satanás. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu, pastor Edivaldo, pregador da sã doutrina, e experiente em libertação, e em manifestação espiritual, tenho visto e testifico pessoas caindo endemoniadas pelo simples uso de itens como joias, esmaltes, cabelos artificiais, como perucas. Certa feita uma irmã se manifestou nela o demônio da medusa. Por usar aplique, fizemos o processo de libertação, e ela removeu este item diabólico. Mulheres, não percam o céu, abram mão desta isca diabólica. Veja estas experiências e façam prova. Se tiverem dúvida, perguntem a Deus. Jesus diz assim: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Mateus 5:29. Irmã Adeline. Meu irmão, se você ouvir esta mensagem, não hesite em compartilhar. Quero alertar o povo de Deus. Este é um momento grave na história da humanidade. Há coisas más acontecendo em lugares escuros, que não podemos ver. Mas o Senhor revelou segredos a seus filhos por causa de seu amor para que possamos estar alertas e vigilantes. Anteriormente, em 2019, estivemos em um retiro de oração com o povo de Deus. No meio da oração, ouvi a voz do Senhor que me disse: Filha, nesta geração, levantei e enviei muitos dos meus servos para alertar a igreja contra cílios, perucas e maquiagem. Você está ciente disto? E você ouviu a mensagem deles ou não? Eu respondi ao Senhor: eu ouvi essa mensagem. O Senhor me perguntou: você vai continuar a usar esses instrumentos? Ou você vai abandonar esses produtos de beleza? Eu disse ao Senhor: acho que continuarei a usá-los porque eles me deixam bonita. O Senhor me disse: eu lhe disse que enviei meus servos para advertir meu povo contra esses produtos que são instrumentos do inimigo. Você está me dizendo que continuará a se enfeitar com produtos de beleza como batom, cílios e pó. Pode me dizer por quê? Eu disse ao Senhor: antes de usar perucas e maquiar-me, vou reservar um tempo para orar fervorosamente por elas e destruirei o poder das trevas por trás delas, e então as usarei. O Senhor me disse: se eu lhe contar hoje a razão pela qual estou proibindo meu povo de usar esses itens, você os abandonará sem que eu lhe diga. Se você soubesse o motivo pelo qual estou advertindo meus filhos, você o abandonaria sozinho. Então a presença do Senhor se foi. Eu me perguntei quais são as razões pelas quais o Senhor está falando, e eu disse a mim mesmo: eu sou muito cabeça dura, porém, daquele dia em diante, decidi deixar esses cílios com adornos mundanos. Disse a mim mesmo que essas razões deviam ser graves para que o Senhor me dissesse para abandonar os adornos mundanos. Eu não sei o motivo, no entanto, ainda vou abandoná-lo. Mas eu me pergunto por que o Senhor esperou tantos anos para vir e me revelar essas coisas. Talvez Ele queira começar a me usar em outro nível. Eu me livrei de toda essa maquiagem e adorno. Quando as pessoas me perguntavam, eu dizia que o Senhor não me disse por quê, mas alertou que há razões pelas quais Ele não quer que suas filhas coloquem esses itens. Com o tempo, lembro que um dia estava prestes a pintar as unhas. Imediatamente o Espírito me lembrou que Deus repreendeu cílios, esmaltes e batons. Eu também tinha unhas artificiais. Eu disse a mim mesma que se os cílios são ruins, as unhas artificiais também devem ser ruins. E também não acho que pintar a unha seja bom. Mas apesar de abandonar o esmalte, continuei colocando o que chamamos de base branca na unha.
No ano de 2020, encomendei pó facial online porque estava usando pó facial e água. Quando meu pó facial chegou naquele dia, fui ao banheiro para verificar se o pó facial que encomendei online seria bom para o meu rosto. Mas não conseguia encontrar meu pincel. Comecei a procurá-lo. Como não conseguia encontrar, fiquei estressado. Eu queria saber para onde foi. Enquanto eu procurava o pincel para aplicar o pó facial, para minha surpresa ouvi o senhor me perguntando: Minha filha, você precisa mesmo passar esse pó facial? Você não precisa usá-lo. Quando ouvi a voz do senhor, tremi e acordei. Imagine que você está procurando um item de beleza no banheiro e ouve a tremenda voz do senhor repreendendo você. O senhor me disse: Minha filha, quem disse que se você não passar pó facial vai ficar feia? Você não precisa aplicá-lo. Imediatamente a presença do senhor se retirou. E houve silêncio. Senti frio e o pó facial em minha mão ficou pesado e eu o guardei. Quando saí para a rua, estava tremendo. Eu disse: por que o senhor está falando dessa maneira? Isso significa que o pó facial é ruim? Mas se não fosse um problema, por que o senhor falaria assim? A partir desse dia, quando entrei no banheiro, fiquei com medo de tocar no pó facial, mas fiquei pensando: uso esse pó facial há muito tempo. Por que o senhor está falando agora? Eu sabia que se usasse o pó facial, a voz do senhor me repreenderia novamente. Muitos dias depois, eu me preparava para ir a uma festa para a qual fui convidado. Pintei as unhas e estava me preparando para ir. De repente, o senhor falou e me repreendeu com raiva e me ordenou que removesse esses esmaltes imediatamente. Não sei o que me levou naquele dia a usar esmalte e o senhor ficou extremamente irado e me repreendeu. Mas algo tremendo aconteceu no final daquele mês. Minhas irmãs, por favor, quero que levem essas coisas a sério. O mundo espiritual não é brincadeira. As pessoas me conheciam como uma mulher vaidosa, sempre enfeitada com peruca, cílios e maquiagem. Sempre enfrentamos batalhas de familiares. Às vezes lutamos contra o espírito da morte. Lutamos contra um pastor ocultista cuja identidade foi descoberta. Uma mulher queria me matar, pois havia recebido uma ordem para me destruir. O diabo forneceu a ela muitos recursos para acabar com a minha vida. Porém, sempre que ela vinha me atacar, o Senhor abria meus olhos para vê-la. Enquanto ela avançava contra mim, ela se deparou com os querubins de guerra e o círculo de fogo que me cobria e ela ficou impotente diante dos querubins de guerra alados. Eu vi esses dois robustos anjos da guerra. O Senhor disse: Minha filha, estes são os anjos que te guardam. O que me impressionou foi que cada um desses dois anjos robustos que me guardam tinha muitos anjos sob sua liderança. Depois de não conseguir romper o círculo de fogo que me cercava, a bruxa se afastou e se reagrupou. Quando ela voltou, vi que desta vez ela conseguiu entrar no meu quarto. Eu estava dormindo, mas o Senhor abriu meus olhos espirituais. Quando vi essa bruxa no meu quarto, estava prestes a usar o nome de Jesus Cristo. Mas o Senhor disse: Minha filha, não diga nada. Apenas observe e ouça o que ela vai dizer. Fiquei em silêncio e vi a bruxa andando pelo meu quarto e proferindo palavras. Ela disse: Eu vou destruir você, senhora. Quem você pensa que é? Toda vez que vou em uma missão, não perco minha presa e sempre destruo meu alvo. Eu sei que muitos falharam em destruí-lo, mas não errei meu alvo. Recebi todos os recursos necessários para acabar com você e vou matá-lo. Eu ouvi a bruxa mencionando nomes de homens e mulheres que ela destruiu e ela estava se gabando do número de vidas que ela acabou. O Senhor queria que eu ouvisse suas palavras. Essa bruxa pronunciou palavras arrogantes e mencionou nomes de homens e mulheres que está prestes a decapitar. Ouvi todo o seu plano de destruição de pessoas inocentes. Finalmente, vi meu espírito deixando meu corpo e me coloquei diante dessa bruxa e a repreendi em nome de Jesus Cristo. Depois de repreendê-la pela morte do inocente, ela saiu do meu quarto. Depois de muitos dias, pela manhã, o Senhor veio me ensinar sobre o mistério da palma da nossa mão. Ele disse muitas coisas sobre a palma da nossa mão e grande poder pode ser liberado da palma da nossa mão.
E o Senhor disse: A alma e o espírito dos homens podem ser arrancados de seus corpos pelas palmas de suas mãos. Quando acordei, me perguntei por que o Senhor veio me ensinar sobre a palma da nossa mão. No dia em que terminamos a oração, meu esposo foi tomar banho para ir trabalhar. Eu estava dormindo e senti uma presença maligna em nosso quarto. Quando senti essa presença maligna, pensei: devo ajoelhar-me em oração ou atacar em pé? Naquele momento, senti a presença do mal crescendo e ficando mais forte. Então essa presença começou a se mover em minha direção. Eu estava prestes a repreendê-lo em nome de Jesus. Naquele momento, ouvi o Senhor me dizendo: Minha filha, não diga nada. Apenas veja o que vai acontecer. De repente, senti esse espírito imundo segurando minha mão. Ele apontou o dedo para a palma da minha mão. Eu estava atordoado. Eu ouvi murmurando encantamento e oração sombria. Eu estava em espanto. Enquanto esse espírito maligno fazia uma oração misteriosa com o dedo na palma da minha mão, em um piscar de olhos, eu me encontrei em um lugar desconhecido. Irmão, isso é sério. Meu espírito foi retirado do meu corpo pela palma da minha mão e transportado para este lugar desconhecido. Vi atrás de mim um arbusto com muitas árvores e diante de mim havia um terreno e quando olhei novamente, vi um imenso rio diante de mim. Eu me perguntei por que eu estava diante deste rio. Não sou bruxa nem sereia. De repente, vi muitas mãos saindo da água e me sinalizando para vir. Eram muitas mãos me chamando. Eu vi que estava caminhando em direção ao rio para juntar essas mãos que me chamavam. Tentei resistir, mas não consegui. Eu disse: em nome de Jesus Cristo, não vou entrar na água. Eu não sou uma sereia. Mas continuei me movendo em direção ao rio porque não resistia à força que me puxava em direção ao rio. Entrei em pânico, pois o nome de Jesus não funcionou. Eu estava desesperado e disse: Senhor, realmente, você me deixou entrar no mundo marinho. De repente, vi que parei quando isso aconteceu. Imediatamente, vi as damas do mar saindo da água. Agora eu vi seus rostos, pois sua parte superior estava acima da água e sua parte inferior dentro da água. Eles eram numerosos. Elas tinham muito cabelo e eram mulheres bonitas. Eles continuaram me sinalizando pelas mãos para me juntar a essas mulheres do mundo da água. Eles estavam proferindo estranhas palavras de encantamento, e o rio estava cheio com o barulho de sua oração mágica e linguagem estranha. Nunca ouvi esse tipo de barulho estranho, macabro e misterioso em toda a minha vida. Foi real. Eu estava diante desta cena, orando ao Senhor para me remover deste lugar. Não quero me juntar a essas mulheres no rio. De repente, o poder de Deus passou do chão para o ar. Em uma altitude relativa onde eu estava pairando sobre essas sereias, quando viram o que aconteceu, essas senhoras marinhas aceleraram sua estranha oração e encantamento, com ruídos bizarros. Fiquei apavorado ao ver tantas senhoras do mundo marinho vindo buscar minha alma, um testemunho da determinação do diabo em ganhar nossas almas. Eu orei para implorar ao Senhor para me remover deste lugar. Esses espíritos marinhos tornaram-se intensos no encantamento. Alguns deles pulavam e desciam proferindo preces de encantamento. Quando viram que estavam perdendo minha alma, começaram a chorar porque estavam me perdendo. Eu vi que comecei a subir para o céu. Houve lamentações altas vindas dessas mulheres do mar. E o Senhor me disse: Minha filha, esteja avisada. Eles falharam em pegá-lo porque você não tem nada que pertence a eles. Se você tiver a propriedade deles, mesmo que chame meu nome, eu não o ajudaria. Eles falharam porque você não tem a propriedade deles e eles não têm legalidade. No entanto, muitas de minhas filhas, por causa de adornos mundanos e produtos de beleza, são levadas para debaixo da água e seus espíritos se tornam sereias, mesmo que vivam na superfície. Você sabia que quando seu espírito foi arrancado de sua mão e quando você pousou antes do rio, se você tivesse algum item de beleza, você teria se juntado a essas damas do mar debaixo d'água? Muitas de minhas filhas, por vaidade e adornos mundanos, desembarcam aqui diante do rio com o rosto maquiado e são levadas para o fundo do mar. Não é apenas físico. Pois no mundo espiritual,
Esses adornos são visíveis em nossa alma, assim como muitas pessoas são usadas na bruxaria subconsciente. Muitas de minhas filhas são sereias por causa de perucas, cílios e adornos mundanos. Seus espíritos são retirados de seus corpos pelas palmas de suas mãos e transportados para debaixo d'água. Minhas irmãs, o Senhor me disse: Quando eles vierem buscar seu espírito, você não saberá e para onde será levada para debaixo d'água, você não saberá. O Senhor me disse: Você os viu quando eles vieram porque eu queria que você visse pela graça, a fim de alertar minhas filhas para abandonarem os produtos de beleza e os adornos mundanos. O Senhor então me informou que muitas mulheres se tornaram sereias sem saber por causa desses itens e instrumentos. Quando morrerem, suas almas terão a forma idêntica de sereias e não entrarão no reino dos céus nessa condição. Qualquer mulher possuída pelo espírito marinho não entrará no reino dos céus. O Senhor disse: Quando você está travando uma batalha com uma bruxa do reino marinho, ela procurará saber se você está pegado a perucas, cílios e maquiagem e puxará seu espírito pela palma da sua mão e o fará transportá-lo debaixo d'água caso você esteja em vaidade e não seja capaz de se opor a eles. E uma vez que você é levado para o cativeiro no reino marinho, eles podem fazer com você o que quiserem. Eles podem decapitar sua alma e você morrerá fisicamente. Eles também podem casar você com uma sereia ou tritão. Esta é a razão pela qual muitos sonham que estão fazendo sexo no sonho. Eles estão realmente casados no mundo espiritual da água. O Senhor advertiu que o casamento espiritual também é causado por perucas, cílios e produtos de beleza. As mulheres estão se casando debaixo d'água por causa dos produtos de beleza. O Senhor disse: Qualquer homem e mulher que esteja em casamento espiritual não entrará no reino dos céus a menos que saia desse casamento e seja libertado. Muitos entraram neste casamento espiritual por causa da propriedade do inimigo e do adorno. Quando você abandona esses instrumentos do diabo, você deve confessar e destruir a consequência desses produtos em sua alma. Muitos estão tentando quebrar e destruir casamentos espirituais, mas não conseguem desistir de produtos de beleza e adornos mundanos. Isso não é possível. Enquanto você estiver usando um produto de maquiagem, não conseguirá quebrar esse casamento espiritual. Você tem suas propriedades. Os pastores estão orando para destruir os maridos espirituais na vida de muitas irmãs, mas estão falhando por causa do fracasso dessas mulheres em se separarem dos itens de beleza e ornamentos mundanos. Muitos são levados para debaixo d'água por causa da roupa do adversário. E elas se transformam em sereias e todas as noites viajam debaixo d'água sem saber. É por isso que minha filha, eu queria que você experimentasse isso e avisasse minhas filhas para abandonar essas propriedades do inimigo. Os que me pertencem ouvirão a minha voz e abandonarão. Muitas de minhas filhas estão trilhando o caminho estreito tentando me agradar, mas enquanto estiverem se adornando com a vaidade, não entrarão no reino eterno dos céus. Confirmação das veracidade das experiências de uma irmã viciada nas vaidade. Honestamente, isso é verdade. Foi em janeiro de 2020 que de repente encontrei este blog e comecei a ler os depoimentos. Eu era uma viciada em moda com calças, vestidos curtinhos, unhas e cabelos artificial, salto alto, maquiagem. E fui pensando que isso é normal e tenho orgulho disso. Infelizmente, também fui considerado cristão, mas não. Eu só tenho tempo para me tratar, não ler uma Bíblia, orar ou jejuar. Posso parar de comer por um tempo para proteger a forma do meu corpo, mas não para orar. Se alguém me perguntar rua cristã, posso dizer eu sou, mas literalmente é tudo sobre mim. Depois que comecei a ler esses depoimentos, especialmente do pastor Kenzo e Robert, fiquei literalmente desmaiado. Nos próximos 4 a 5 meses, o Espírito Santo trabalhou em mim como nunca antes. Ele me mostrou toda a minha vida como uma tela e pela primeira vez aprendi a jejuar, orar e ler a Bíblia. Ele mostrou quem é Jesus e qual é o significado do cristianismo. Eu não poderia te contar todos os detalhes por causa do tempo, mas depois de meses passando tempo com o Espírito Santo eu me sinto uma mulher totalmente diferente. Depois que parei com todos esses materiais extras de beleza que Deus não me deu, me senti como algo estava saindo do meu corpo e me sinto livre. Irmãs que leram este comentário antes de começar a acrescentar quaisquer coisas adicionais que Deus não lhes deu, por favor, fiquem na frente do espelho e perguntem a si mesmas: para quem eu quero fazer isso agora?
Para Deus, para meu marido, para mim? Para quem? Porque a Bíblia diz que tudo o que fizemos, precisamos fazer para a glória de Deus. Após esta pergunta, a resposta que você obtém primeiro é que você precisa pensar. Isso é sério, não é brincadeira. Vamos parar de tentar corrigir Deus, o Todo-Poderoso. Spirit Report, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Se tem alguém aqui que fala que isso não é mudar depoimentos, estou aqui. Deus me ensina muito e desde janeiro de 2020 sou mulher mudada.